Bom dia, meu povo. Bom dia, irmã Regina, seja bem-vinda. Bom dia, Ilza. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas. Glória a Jesus, chegamos ao 10º dia. Para a glória de Deus. Aleluia, Deus é bom. Amor, aproveita que você está acordado, vem cá virar o ventilador para mim, que eu virei errado. Olha, a irmã Regina já assistiu 2 ministrações, ô glória, que honra. Bom dia, Lili, paz do Senhor. Vamos orar, gente, agradecendo o Senhor. Ai, que benção, manhã cheia, todo em Porto Seguro. Ah, você veio na caravana pra cá, né? Que honra. Glória a Deus, lá em Porto Seguro foi sobrenatural. Jesus estava assim, olhando pra gente com um olhar de misericórdia, daqueles bem carregados de amor, sabe? Foi sem igual lá, graças a Deus. Gente, vamos orar então? Marido, se tu me ouve, por favor, dá um pulo aqui no escritório. Yes, chegou. Não tá vindo em mim, tá vendo? Tô derretendo. Vai pra face. Yes, obrigada. Deus te acordou cedo, viu? Glória a Jesus. Bom dia, Cláudia. Bora orar então, meu povo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais uma oportunidade de falarmos do teu amor, de falarmos do propósito do Senhor nas nossas vidas. Senhor Espírito Santo, nos enche mais uma vez e nos usam para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Olha a Sandra por aqui, bom dia, amiga, Pai do Senhor. Gente, tá dando pra vocês me ouvir bem, o fundo musical tá muito alto. Agora eu quase zerei agora. Vocês estão me ouvindo bem? Chegamos ao 10º dia. Falta 30 só. Chegamos ao 10º dia para a glória de Deus. Deus é bom, muito bom. E hoje eu vou tentar, né? Que eu tenho que resumir hoje, que hoje eu tenho escola dominical. Eu quero tentar trazer para vocês 2 temas. Por que de vez em quando eu tô trazendo 2? Por que de vez em quando eu tô pincelando o livro que eu mandei para vocês lá no Telegram? E aí eu falo, gente, o tema no livro é esse, mas nós vamos falar disso, porque eu estou usando 2. E a vivência também, né? O livro que nós estamos trabalhando nesses 40 dias, né? É Vida com Propósito. Mas tem um livro, gente. Hoje eu tô falando, vou tentar falar do capítulo 7 dele. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu ganhei no meu aniversário de 35 anos, se eu não me engano, que é o Designo. E eu ganhei de uma pregadora que eu amo, que eu admiro, que eu sou louca pra Jesus me dar o que ela tem. Já falei com ela pra ela impartir comigo, que é a Priscila Cedro. Ela veio ministrar no meu aniversário e ela falou que ela tirou esse tesouro dos tesouros dela, né, da prateleira dela, da biblioteca dela, e me deu. Aqui tem uma dedicatória dela linda, muito profética, que estava muito alinhada ao que ela pregou. E ele todo vai falar sobre o desígnio. E no dia que ela me deu, ela falou que ele não é produzido mais, não se encontra mais. Eu não tirei um tempo ainda para ver se tem dele na internet, tá? Ele é maravilhoso, vale a pena ler, reler. Os capítulos são pequenininhos, mas o número de capítulos, pra vocês terem noção que não vai dar para entregar tudo em 40 dias. Deixa eu encontrar-me aqui. São 124 capítulos num total de 479 páginas, né? Então, 124 capítulos em 40 dias não dá. Então, a gente está trabalhando Vida com Propósito. E aí, como eu quero que vocês encontrem o propósito na Terra, né? Vocês aprendam a fazer, colocar isso em prática. Volta e meia eu trago alguma coisa dele. Hoje eu vou tentar fazer essa junção, mas eu tô acreditando que não vai dar tempo.
porque o tema do livro hoje é muito gostoso e acaba nos segurando um pouquinho ali mais. 10º dia, o tema de hoje, Vida com Propósito, é a essência da adoração. E a essência da adoração é render-se. O texto está em Romanos 6,13, que diz: entregue-se completamente a Deus, a fim de fazeres o que é direito. Romanos 6,13. Eu tenho um resumo dele. Deve ter uns 2 ou 3 anos eu fui ministrar de surpresa num retiro. Eu estava no retiro e me escolheram para ministrar, e eu lembrei do que eu tinha lido lá, e aí eu fiz um resumo. Aí eu achei o caderno hoje, falei: Jesus, onde está aquele caderno? Porque já está resumido, que o capítulo de hoje lá é um pouquinho maior, e eu queria muito tentar trazer os 2 temas para vocês, para a gente acelerar esse negócio, porque vocês já viram pelo tanto de capítulo que não vai dar para entregar tudo em 40 dias, tá bom? Bom dia, seja bem-vinda, Ana, Nanda, Vanderleia, Rani, todas sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então bora lá. O tema de hoje é essência, a essência da adoração é render-se, é a rendição. Então a adoração só de lábios, vocês já viram que não tem efeito. Até porque o próprio Deus diz lá em Isaías, esse povo me adora só de lábios, né? E não é isso que agrada a Deus. Você já entendeu que assim como nós vimos ontem, que a obediência precisa ser interna, porque tem que ser de coração, a adoração também, né, gente? Então a adoração você já sabe que não é cantar, que não é orar, que não é pregar, faz parte, né? Tá ali, é um modo da gente expressar essa adoração. A adoração também é feita em atos de serviço, e aqui eu quero trazer para você, já que o Espírito Santo me traz a memória, porque eu creio que não está anotado. O que seria adoração em atos de serviço? O meu servir a Ele, né, com a obra, mas também eu posso tanto, lembra que propósito está ligado a servir pessoas? Então você pode adorar a Deus, pregar o Evangelho, sem estar pregando. Por exemplo, quando alguém está doente, você dá uma faxina na casa da pessoa, quando você ajuda alguém, quando você é socorro, alívio para alguém, sabe? Quando você vai lá para simplesmente tomar um café com alguém que está abatido, então você está servindo e também adorando, que é a adoração em atos, tá bom? Essa adoração prática, essa adoração que você faz. Mas a essência, ou seja, a base, o que é adoração de verdade, a verdadeira adoração está na rendição, está em render-se. E render-se, gente, não é uma palavra popular, porque ela é quase tão mal vista quanto a submissão. Vocês sabem que submissão é uma palavrinha que, né? Porque ela foi mal interpretada, passada pra gente de uma forma aonde veio mais julgo, né? E na submissão há um prazer. Então, na verdade, hoje o mundo, né, e também a igreja, muitos cristãos não conhecem o privilégio que é ter uma vida em submissão, por causa dessa má interpretação que nos foi passada. Da mesma forma, a rendição. Ninguém gosta de estar rendido, né? Rendido fala que você se entregou, você não tem mais o que fazer, né? Dá uma impressão de perca, e nós não gostamos de perder, não é isso? Então, como render-se traz essa visão de perca, você sabe que ninguém gosta de perder. Na verdade, se falar algum ser humano, eu amo perder, tem problema, gente, porque ninguém gosta de perder. Então, a palavra render-se é quase sempre utilizada num texto negativo, né? Um texto criminoso, né? Quando o criminoso é capturado, né? Que ele tem que se render à autoridade. Então, quando a gente pensa em render-se, a nossa própria mente tem um bloqueio quanto a isso. Olha, por exemplo, vocês sabiam que uma pesquisa americana mostrou que a maioria dos homens não praticam gratidão, que mulher tem mais predisposição a agradecer do que homem? Por quê? Porque o agradecer vai falar dessa rendição. Foi algo que você não pôde fazer, que você não foi capaz e alguém fez por você. E aqui, falando também do Senhor, o homem tem essa dificuldade, né? Nós somos mais quebrantadas porque a gente não tem esse bloqueio nessa parte, porque em nós está muito, acredito que no nosso DNA, né? Essa questão de se render já está no nosso DNA, por isso que a adoração feminina parece que às vezes ela é mais
tem um derramar maior, não é? Eu percebo por onde eu ando que a sensibilidade da mulher no quesito espiritual, ela está mais aguçada do que do homem, né? E isso porque não só pela questão da inteligência, tá bom? Dos neurônios, mas também por causa dessa rendição nossa, porque quando eu me rendo a ele, o que acontece? Eu não tenho uma resistência com o que ele me pede, com o que ele me manda, né? Ele pediu para me largar não sei o que, eu tenho a disposição de me render logo. Geralmente o homem, mas por quê? Mas me prova, entendeu? Então essa resistência vai acabar impedindo um pouquinho dessa sensibilidade, né? Ela acaba travando um pouquinho. Então, na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir jamais, né? E esse é o lema, principalmente nessa era dos coaches, né? Até porque o serviço do coach, ele é para trazer esse gás, essa motivação para você ir, fazer, conquistar. E sim, gente, de certa forma é bom, é necessário, uma palavra de ânimo é muito boa, só que nós não podemos substituir a Bíblia por isso, porque você vai ver que a Bíblia não faz isso o tempo todo. A Bíblia tem correção, tem repreensão, a Bíblia mostra meus defeitos, ela mostra que eu não sou tão boa assim, na verdade ela mostra que eu sou pior do que eu imagino, né? Quando eu olho para ela, ela é como um espelho que só reflete os meus defeitos, não é verdade? Então, o Evangelho precisa ser pregado na essência do que ele é, né? E como a gente foi ensinado a nunca perder, né? A todo tempo ganhar, ceder, porque render vai falar de ceder, logo que a gente ouve isso, né? Parece algo para perdedor. Né? Parece algo que não é pra mim, não nessa garra que eu tô, nessa vontade que eu estou de vencer. Parece que rendição é uma coisa que não tem a ver, porque é ceder. Render vai falar de ceder, né? Então, gente, vencer é tudo, né, que nós queremos. Tudo que o ser humano quer hoje é vencer. Até as nossas pregações estão lotadas de palavras motivacionais para vencer. E a igreja tem falhado muito em pregar a volta de Jesus, em pregar a santificação, em pregar a comunhão, em pregar colocar a casa em ordem, em pregar contra o pecado, porque o tempo todo nós estamos voltados a pregar vencer, vencer, vencer. Por quê? Porque palavra desse tipo nos faz, ou seja, faz o povo reagir. Lembra que eu falei com vocês, pregadores que passam por aqui, para vocês não ficarem esperando da sua pregação apenas o resultado imediato, mas você se atentar ao resultado a longo prazo, porque é esse que vai trazer um resultado de transformação de vida, né? Que vai marcar seu ministério, ok? Um resultado imediato, inclusive o pregador, ele vai ser esquecido logo, tá bom? Ele vai ser esquecido muito cedo, quando ele é um pregador que apenas motiva, que apenas você não consegue lembrar a palavra, é incrível. Mas quando é uma palavra que trata, que você precisa internalizar aquilo e trazer para a prática, e a sua vida vai ter uma mudança, logo você vai lembrar da onde você ouviu aquilo, né? Você pode não lembrar a pregação toda, mas aquela parte que fez a mudança na sua vida, você vai lembrar. Por isso, aqui meu conselho aos amigos pregadores que aqui passam, que você anseie no seu ministério o resultado a longo prazo. Qual é o resultado imediato? A alegria do povo, o glorificar, o sapatear, o falar em línguas, o chorar, é maravilhoso, é muito bom, né? Você sai dali, uau! Você viu a irmã comentando aqui, né, sobre me ver ministrando 2 vezes, e uma delas foi lá na Bahia. E, gente, lá em Porto Seguro foi sobrenatural, assim, extraordinariamente sobrenatural, sabe? Sabe quando o Senhor vem fazer quase tudo numa ministração só? Foi maravilhoso. Mas eu sabia que eu precisava daquele marco. Eu sabia que eu precisava daquilo, né? Eu tinha pedido alguns sinais a Deus naquele tempo. Então era necessário. Mas não é todo culto que é um mover visível. Porém, todo culto eu recebo mensagem depois de dias, de semanas. Eu não consegui mais esquecer aquela ministração. Eu não consegui ter paz enquanto eu não coloquei a minha casa em ordem naquele ponto. E isso que é maravilhoso, porque isso vai trazer transformação de vida, ok? Então, gente, como tudo pra gente é vencer, vencer, render-se parece que é algo inconcebível,
Não quero nem ouvir sobre rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. Não tem como você ser um adorador sem se render. Entenda isso. Não tem como você ser um adorador sem essa rendição. Ela é uma resposta natural ao maravilhoso amor de Deus, né? A sua misericórdia. Então, quando eu me rendo, eu estou respondendo esse amor, ok? Então, voltando ao tema, para os que estão entrando agora, estamos no 10º dia da nossa live. Uau, já passaram 10 dias. E o tema de hoje é a essência da adoração é rendição, ok? É render-se. Então, a verdadeira adoração, por que nós estamos falando de adoração? Por que o livro está seguindo esse ponto? Vamos lembrar, nós estamos há 3 capítulos praticamente nessa linha, né? Que o propósito é agradar a Deus, esse é o seu primeiro propósito de vida, agradar a Deus. E ontem nós falamos como fazer Deus sorrir, porque quem você agrada, sorri. Então tá alinhado. Se eu agrado a Deus, você já entendeu que você foi criado para agradá-lo, esse é o primeiro propósito. E esse agradar está ali dentro da adoração. Então hoje estamos aqui falando um pouquinho mais de adoração. Então, queridos, a verdadeira adoração é propiciar satisfação a Deus, que é muito do que nós falamos ontem, por isso eu só vou pincelar. E isso acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Então, uma entrega em partes não é adoração. E aí nós vamos analisar, gente, vamos analisar aqui como cristãos inteligentes, analíticos, que a nossa geração de cristãos está com um defeitozinho. Porque a grande maioria, a igreja cresceu. Só que a grande maioria dos cristãos hoje querem uma vida de entrega em partes. Eu entrego a Deus só o domingo. Eu entrego a Deus só o meu horário de ir para o culto. Mas pós ali é minha vida, com o meu jeito, com os meus maus costumes. Eu não quero mudar, porque Deus não precisa disso ou daquilo. Porque Deus só quer meu coração. E as pessoas vão vivendo uma vida onde elas não se rendem. Nós estamos numa geração onde pegam a Bíblia e querem encaixar em seus gostos, em seus costumes. Ok? Nós vimos aí uma pessoa que já foi celebridade gospel, né? E hoje se afastou e está de uma forma atacando a igreja, né? Podemos ver assim. Inclusive renunciou aí à sua própria sexualidade. E essa pessoa disse que a Bíblia, né, ela não é a palavra de Deus. Ela é um livro que foi feito por jornalista, pela imprensa, né, o que é um absurdo, e que ela tem partes que são boas. Então a pessoa continua lendo a Bíblia e partes que lhe cabe ela toma posse, ela crê. Mas as partes que não lhe cabe, ela sabe que é só um livro histórico como outro qualquer. Quais as partes que não lhe cabe? As que confrontam o seu pecado. E não é isso que é servir a Deus, que é render-se. Render, gente, fala de total rendição. Não tem como um lado meu estar rendido, o outro não. Ok? Não tem como um lado meu se entregar e o outro não. Rendição fala de totalidade. Então você se entrega totalmente a Ele, né? Você vai se entregar de forma aonde nada mais é ocultado dele. E aí, gente, as pessoas querem dar a Deus apenas uma porcentagem. Entenda isso aqui. Se você adora a Deus e você quer dar a Ele, da sua vida, apenas 95%, gente, 95% é muita coisa. É muita coisa. Se você entregar a Ele apenas 95%, não é o suficiente. Não é adoração. Porque a adoração é rendição total. Ok? Então, 3 barreiras, vamos falar agora de 3 barreiras que impedem a nossa rendição. Bora lá? Medo, orgulho é tenso, tá? E confusão.
Então, 3 barreiras que impedem a nossa rendição completa. O medo denuncia a nossa falta de confiança. Precisamos aprender a confiar nele. O medo nos impede de nos rendermos. Mas a Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo o medo. Glória a Deus. Quanto mais você se der conta de quanto Deus te ama, mais fácil ficará de você se render a Ele. Então, quanto mais você tiver a consciência do amor de Deus, mais fácil vai ficar para você conseguir se render. Porque aqui você tirou a barreira do medo. Porque o amor lança fora todo medo. Tá ficando claro para vocês, gente? Segunda barreira, o orgulho. Primeira barreira, medo. Segunda barreira, o orgulho. Então, a mais antiga tentação foi lançada, lembra? Qual foi a mais antiga tentação? Vocês serão como Deus. Foi isso que a serpente soprou na mulher. Nasce ali o que? O orgulho, o desejo de ter o controle. E, gente, esse desejo de ter o controle é o que tem matado a nossa sociedade, o nosso povo. O Brasil está no primeiro lugar no ranking mundial em ansiedade. O que é ansiedade? Uma crise, porque eu perdi o controle. A necessidade tão extrema de eu ter o controle, quando eu não consigo ter o controle, eu entro em crise. Entendeu? Então, ali, com o orgulho, vem o desejo de ter o controle e de ter a razão. Abri um parênteses rapidinho, porque hoje eu não posso prolongar. Eis aqui o maior problema dos casamentos, gente. Orgulho. Querer ter razão. São 2 pessoas brigando para provar quem tem razão. Enquanto um não ceder, não acaba a confusão. Enquanto algum não render-se, tá bom? Só que a gente tem uma necessidade de ter razão. E a gente gasta energia por tão poucas coisas. A gente precisa poupar energia para você ser criativo. Porque é na criatividade que você vai produzir. Seja para o reino, seja para as finanças, na sua casa. Você vai produzir quando você estiver com essa mente descansada, tendo energia. Se o seu cônjuge está falando que o céu é rosa, você está vendo que é azul, para que você quer provar para ele que é rosa? Deixa. Você sabe que é azul. Mas a necessidade de provar que a gente tem razão, ela é a razão das confusões. E o motivo é orgulho, e orgulho é pecado, tá bom? Então é quando tentamos ser como Deus, né? A gente quer ter a razão, a gente quer ter o controle, porque esse controle é unicamente dele, né? Então, quando nós tentamos isso, acabamos parecidos. Toda vez que a gente tenta ser como Deus, porque lembra lá no jardim, a serpente disse bem assim, ó, vocês vão morrer não. Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Deus. E isso trouxe em nós o desejo de ter controle, o desejo de ter razão. E quando eu quero ter controle e ter razão, eu estou tentando ser como Deus. Eu estou comendo do fruto do pecado de novo. E quando eu tento ser como Deus, eu acabo mais parecido com Satanás, que desejou a mesma coisa. Foi isso que ele desejou. Ok? Então que hoje, em nome de Jesus, você comece a orar, quebrando isso em você, o seu orgulho, a sua necessidade de ter controle, a sua necessidade de ter razão. Então, rendição, gente, ela significa sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Rendição fala de sacrifício, onde eu vou mudar o que precisa ser mudado. Deus sempre chama quem se entrega a Ele para trabalhar em seu nome. Ele sempre vai pedir a rendição, ok? Ele sempre vai pedir essa rendição, porque você tem que estar rendido totalmente ao governo dele,
a direção que Ele está dando, a ordem que Ele está dando, tá bom? Então, render-se não é para os covardes, ok? Render-se parece que rendição é uma coisa para os fracos, mas não. Render-se não é para os covardes. O ato de rendição manifesta mais claramente a obediência, né? Na obediência e na confiança. Nós já falamos de obediência ontem, então, se você não viu, veja a live de ontem, que ontem a gente falou de obediência com um pouquinho mais de tempo, ok? Então, tudo que Ele pede, você diz, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ok? Quando Ele te pedir algo, você não vai justificar, mas Senhor, é que ainda não é o tempo, eis-me aqui, só falar. Para onde o Senhor quer que eu vou? Como? E nós temos na Bíblia diversas pessoas, né, que obedeceram. Olha para Abraão, por que ele é chamado de pai da fé, gente? É um render-se totalmente. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para uma terra. E olha aqui, tem GPS, tem mapa? Não é Deus falando, vai para a região tal, você vai passar por... Não, vai, só vai. No caminho eu te mostro. E isso que é render-se. Só que a gente, como a gente quer ter o controle, olha isso aqui. Lembra que eu dei o exemplo ontem do meme, né? De que Deus, a pessoa espera Deus falar, ó, sai do seu emprego que você vai fazer isso e isso e ganhar X. Mas na verdade Deus só fala, meu filho, sai do seu emprego. E que todos nós queremos essa revelação, né? Essa ordem de Deus de forma minuciosa. Isso é necessidade de ter controle, gente. Porque entenda, Abrão ainda é Abrão, ele está num ambiente confortável. Ele está num ambiente de segurança. Ele já conhece tudo ali. E Deus está dizendo para ele, sai, vai para outro lugar, abandona tudo. Para onde, Senhor? Eu te mostrarei. Vai mostrar hoje à noite? Não sonho, não? Só vai. Só vai. E isso é alguém que abriu mão de ter controle. Porque ninguém sai para viajar sem saber para onde está indo. Você precisa saber. Principalmente num tempo daquele que o conforto da viagem era menor, gente. Era a pé em animais. Então você precisa. Exemplo, você vai viajar hoje de carro, no mínimo você precisa saber se tem postos de gasolina na rota que você vai. Dependendo da distância. No mínimo. Não é isso? Então ele abre mão ali do controle. Porque querer ter controle e adorar não casa. Querer ter controle e se render vai ter uma divergência ali. Não cabe as duas coisas. Ok? Então, tudo que Deus lhe pede, você tem que dizer sim, Senhor. Mas eu não devo questionar, não. Se você confia nele, não. Porque você sabe que Ele é Deus. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é Senhor. E se Ele que é onipotente, onisciente, onipresente, está te dizendo, vai, já deu certo. Porque Ele vê o fim antes do começo. Sabe por que Deus te fez promessas que você fica bem assim, gente, mas como que eu vou? Deus quer fazer comigo? Gente, da onde? Porque você olha para as suas capacitações e você vê que você não tem como viver esse propósito dentro do que Deus está pedindo. Como? Eu não vim de família de profeta, eu não vim de família sacerdotal. Não tem ninguém na minha linhagem antes de mim que servia ao Senhor. Na verdade, sou eu que rompo isso aí. É eu que ganho minha irmã para Jesus, é eu que ganho minha mãe, é eu que ganho meu pai. E desde criança, sabe? Quando você olha, a maioria parece que, dependendo do chamado, tem que vir de um lar onde ele foi preparado para isso, né? Se os pais são pastores, parece que já está na rota da criança ser também. Mas a minha história não tem nada a ver com ter capacidade para alguma coisa.
Só que Deus, Ele vê o fim antes do começo. O Deus que está te dizendo, faça. Mesmo que agora você não tenha a menor condição. E você fica, meu Deus, como? Ele já está dizendo, vai. Lá na frente eu sei que vai dar certo. Por que eu sei? Porque eu já vi o fim. Você não viu. Hoje você só vê as imperfeições, as dificuldades, mas Ele já viu. Inclusive a transformação que você vai ter no caminho, gente. Eu sempre falo que a Viviane de hoje não tem nada a ver com a outra Viviane. Dependendo do dia que eu vou falar, sabe, dela, da área que eu vou falar dela, eu falo, gente, parece que eu tô falando de outra pessoa. Tudo é diferente. Então, quando ele faz a promessa àquela menina, insanidade de qualquer profeta que está entregando, é o que você ia meditar. De onde, gente? Como? Por quê? Tá entendendo? Mas quando ele faz a promessa, ele sabe a rota, que nessa rota, nessa jornada, eu vou ter uma transformação, eu vou alcançar algum tipo de maturidade. Ele vai me dotar com o que eu preciso para chegar no propósito final. Por isso que você só tem que se render, porque Ele sabe o que é melhor para você. Questionar a insanidade. A Bíblia diz, como que pode o barro questionar com o moleiro? Você só é o barro. É Ele que decide o modelo do vaso. Se vai ser um vaso pequenininho, achatadinho, quadrado, redondo, comprido, grande, estreito. Tá bom? É Ele que decide. Então o barro não pode contender com o oleiro. Eu não quero ser um vaso quadrado. Não tem essa, gente. Lembra que o propósito você não escolhe? Você descobre. Descobriu, se rende. Ok? Tudo bem até aí? Vão falando pra mim, hoje vocês estão caladinhos. Você pode chamar Jesus de Senhor se você obedece. Você não pode dizer que Ele é seu Senhor se você não obedece. Se Ele é o seu Senhor, Ele que tem que te governar. Ai, que bom que vocês estão aí. Tá bom? Então você não pode chamar Jesus de Senhor se você recusa obedecê-lo. Se você recusa obedecê-lo, Ele não está sendo seu Senhor. Porque quando o Senhor manda, o servo só diz, sim, Senhor, com prazer. Vocês são, a geração de hoje está muito dorameira, né? Como é que eles agradecem, cumprimentam, saudam? É isso. O Senhor pediu, ok. No caminho, não sei como é que eu vou fazer, pai, mas estou indo. O Senhor pediu, eis-me aqui. E é isso que Ele espera da gente, ok? Quem se entrega a Cristo obedecem à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Gente, faz sentido Deus mandar Oséias casar com a prostituta? Nada a ver, gente. Não faz sentido. Então, faz sentido Deus mandar construir uma arca num lugar que nunca choveu? Nunca viram uma canoa e Deus mandar construir um navio? Não faz sentido. Você está entendendo? Faz sentido Deus fazer uma promessa para um cara que vai dar ele um filho e desse filho vai fazer dele uma grande nação, e um dia do nada Deus fala, ei, me dá seu filho, mata ele para mim. Faz sentido? Não faz. E é por isso que Abraão teve tanto destaque, é por isso que ele é o pai da fé. Na verdade, ele nem é o pai da fé por causa da entrega de Isaac. Ele é o pai da fé porque ele obedeceu a voz de Deus quando ele não conhecia quem era Deus. Ele não sabia quem era Deus. E ali, né, é muita fé. Você ouviu uma voz e vai. Mas quando Deus pede o filho, ele podia questionar você, Senhor, peraí. O Senhor falou que era através dele que o Senhor ia fazer de mim pai de multidões, de uma grande nação, que o pessoal não ia conseguir nem contar a estrela do céu, nem quem conseguir contar a areia do mar, da praia, então conseguiria contar a minha descendência. E aí ele através desse menino. Por quê? Tem certeza? Não é isso que você faz?
Gente, direto eu vejo pessoas que ficam questionando, não é que, mas como que Deus pode ter falado isso? Se esquece de explicar para Deus e dá vontade de rir. Ele quer negociar. Ele quer negociar com Deus. Mas não é possível que Deus falou assim. Porque, sabe por quê? Porque deixa eu te mostrar aqui meu plano. Deixa eu te explicar por que eu não fiz. Não, gente, você só se rende. Não tem voz aqui. Nesse caso de adoração, entenda, não é relacionamento de filho com pai. Quando se fala de adoração, não é relacionamento de filho e pai. A adoração está falando exatamente de servo e senhor. A gente precisa entender Deus. É complicado para o nosso cérebro? É. Porque você entender Ele na totalidade do que Ele é complicado. Ele é seu amigo, mas não é seus coleguinha para você falar com desrespeito. Ele quer ser íntimo seu. Mas Ele também é Senhor e quer reverência. Ok? Ele é teu pai e tem prazer de ouvir a sua voz, de ver o seu crescimento, de investir em você. Ele te responde, mas Ele também é juiz. E não é juiz para julgar só na reta final não, tá? Existem coisas que você só vai receber quando você aprender a pedir, ou seja, levar para Ele como uma sentença judicial. Algumas meninas aqui que já participaram das imersões já sabem como funciona. Tem alguém aqui que está na live que já fez alguma quebra de altar nos tribunais e já percebeu, já viu mudança? Já viu algo que você vinha tentando e nada, mas quando você levou ali, você já teve resposta? Tem alguém das meninas? Eu tô vendo algumas meninas aqui que fizeram as imersões. Eu acredito que quase em todas as imersões eu ensinei, eu comentei e depois ensinei vocês nos grupos sobre esse se portar. Tem causas que é para juízo. A Jéssica, sim. Glória a Deus. Você vai observar, que eu não vou poder falar aqui agora, senão a gente vai para outro tema. Isso aqui é algo que eu dou mais quando eu vou atender, né? Mas você vai observar que tem coisas que você está orando anos e anos e anos. Claudiane falou muito. Anos e anos e anos você vem e nada. Você foi falar, porque você está falando causas judiciais com o pai. Aí não tem resposta. Então, para nossa mente entender isso aqui é complicado. Porque você olha a Deus só em uma esfera, gente. E Ele é todo, sabe? Então, a gente precisa entender isso aqui, gente. Que Ele é Senhor. Sandra também sim. Lili poderoso. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então, eu estou tentando... como é que eu podia falar isso aqui? Como fosse uma cirurgia, repartindo em partes, para que o nosso cérebro, que é limitado, consiga entender. Então, Jesus é meu amigo. Cara, eu sou apaixonada por Ele como uma noiva que mora longe do noivo e não vê a hora de ver. E quando você pensa nele, o coração dispara. E eu sou assim por Ele desde menina. Desde menina. Eu conto exatamente tudo para Ele. Eu converso com Ele como se eu estivesse vendo. E às vezes esqueço que estou na rua e cometo o vacilo de estar andando na rua sozinha. E alguém olha para mim, oh meu Deus, tão nova, coitada. Tem mania ali, ele tem esse mesmo mau costume de comentar com o pai algumas coisas que quem olha parece que é doida. Tipo, ó pai, você viu esse negócio aqui? Aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. O marido dela mesmo sempre fala, parece que tem problema. Esses dias ela tava falando com ele sobre o mamão. Tava muito maneiro o mamão. E ela comentando com ele. Um assunto tão irrelevante, tão bobo. Mas estava falando da grandeza dele ao fazer, né? Com tanta perfeição. E quem olha fica bem assim, hein? Eu sei que ele é meu pai. Olha lá, fica dando ideia pra ele. Mas, quando eu vou falar com o juiz, a história muda. A minha postura no falar muda.
é o mesmo Deus, eu tenho que entender as esferas. Vocês estão entendendo como é? Como a nossa mente, ela foi engessada demais, o nosso servir. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Só vou abrir, vou jogar e vou correr. A maioria dos cristãos não conhece Deus. Porque cada pessoa tem uma imagem errada de quem Deus é. Cada pessoa tem uma imagem diferente. E essa imagem mental, ela é errada. E quando a sua visão de Deus é errada, isso aí, soltou e saiu correndo. E quando a sua visão de Deus ela é errada, você não conhece Deus, nem se conhece. Não tem como ter resposta. E eu não tenho tempo de entrar nisso, por isso que é só um sorteio mesmo. Se você pudesse ver a imagem mental de cada pessoa sobre quem Deus é, para a pessoa, você ia ficar assustado. Gente, é sério que essa pessoa vê Deus desse jeito? E desde o princípio, a serpente tentou desfigurar a imagem de quem Deus é. A serpente começa a conversa bem assim: é verdade que Deus disse que não é para comer de nenhum dos frutos do jardim? Que visão é essa que ela queria passar ali? Não foi isso não é porque você vai morrer não, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Deus sabe. Porque quando você desconfigura a imagem, distorce a imagem do Criador na mente de alguém, você também vai distorcer a imagem da criatura. Afinal, fomos feitos para ser semelhança dele. Sabe qual é a prova que você não conhece Deus? Outra bomba. O jeito que você se vê. Você se vê incapaz, feio, sem merecimento, nada dá certo pra você, burro. Você só vê defeito em você. E o fato de você só ver defeito em você revela que você não conhece Deus. Porque quando a minha imagem do Criador está distorcida, eu vou ter a imagem distorcida de mim mesmo. Você está entendendo? Gente, muita vontade de tossir. Se eu tossir aqui algumas vezes, vocês ignorem, perdoem, tá bom? Então, quem se rende a Cristo, quem obedece a Cristo, obedece mesmo que pareça não fazer sentido. Só vai. Era o que Eva deveria ter a conscientização. Não faz sentido poder comer todos os frutos e esse não. Tão bonito, gente. Por que mata? É exatamente porque ela está ali questionando e perto que abriu legalidade para a serpente chegar. Gente, quando a serpente chega para conversar com Eva, é visível você olhar para o texto e saber que Eva está perto da árvore proibida. É visível, porque a Bíblia diz que quando ao desenrolar da conversa, que a serpente já ganhou, né, ali a atenção dela, a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, vendo que a árvore era boa, que o fruto era bonito aos olhos. Estava perto, gente. Por que estava perto? Exatamente porque estava pensando, não faz sentido, gente. Quem pode comer tudo menos essa? Tão bonitinha, tadinha. E toda vez que você tá assim, você abre portal. Cancela, né? Não é brecha não pro inimigo. Mas deixa eu correr. Outro aspecto da rendição, gente, é a confiança. Tá bom? O outro aspecto da rendição é a confiança. E aí nós já demos o exemplo aqui de Abraão. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver coisas em vez de insistir ou manipular outras pessoas e controlar a situação.
Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar no controle. É você entregar e confiar que Ele te ouviu, que Ele vai dar um jeito. O jeito dele. Isso aí, ó. Davi também é um bom exemplo. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não Isso aqui vai doer. Você sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas. Uau! Quando você não tem o ímpeto de se defender. Ah, doeu aí, gente? Fala pra mim, doeu aí? Então, se você está na fase do mimizento, se defendendo, se justificando, tá faltando rendição. Tá faltando entrega total. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros. Você não exige mais seus direitos. Nem se porta de maneira egoísta. Vocês estão entendendo que a gente está precisando de uma conversão em massa, em nosso meio? Agora, vocês estão entendendo que eu contei para vocês aqui quando Deus revelou para mim o propósito? Ele disse que era para conversão de crentes. Cada dia eu entendo mais isso aqui. Porque a gente está perdido na casa. A gente está se achando salvo e pronto só porque eu vou na casa. Só porque eu trabalho na casa. Só porque eu tenho um bom tempo de casa. Meu Deus. Então, você, para dizer que se entregou a Deus, ou seja, que se rendeu, você precisa parar de reagir às críticas, parar de se defender. Você não vai pressionar mais os outros. Você não vai exigir mais seus direitos. E nem se portar de maneira egoísta. Isso aqui é se parecer com Cristo. Aleluia. Vamos ver a bênção de se render? Existe bênção ali. Primeiro, você sente paz. Primeira bênção de você se render. Você sente paz. Pare de discutir com Deus. Porque concordar com Ele, a primeira coisa que vai ter na sua vida é paz. Você está discutindo, você está perdendo força. Você sabe que não tem como ganhar essa guerra, né? Não tem como. Ele é Senhor, ponto final. Ele vai fazer do jeito dele. Você só está atrasando o seu propósito. Mas quando você concorda com Ele, a primeira coisa que você vai ter é... Ufa. Ok? Em segundo lugar, você vai vivenciar liberdade. Então, a melhor forma de viver é exatamente assim, se rendendo. Por quê? Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo. Todo mundo se rende a algo. Teve coisas que você casou que você falou assim, que não abro mão, não abro, mas de tanto o casamento, sabe, fica de um jeito, gente, vou render, tá, eu abro mão disso aqui, toma, vai. Por quê? Porque chega uma hora que você vai se render. Todo mundo vai se render a algo em algum tempo na vida. Se não for a Deus, será a opinião, as expectativas, ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho ou à própria luxúria e ego. Então todo mundo vai se render a algo. Se eu não me render a Deus, eu me render a essas coisas. Olha aqui a Sandra falando. Essa semana eu disse que já tinha uma resposta para uma pessoa que sempre vem fazendo críticas. E o Espírito Santo me disse, não precisa fazer isso, não se justifica. E aí eu desisti, kkk. Só um parênteses aqui. Pra que eu vou me justificar? Primeira coisa, quem tem uma opinião formada de você não vai mudar porque você está explicando, mostrando provas e blá blá blá. A pessoa tem a opinião formada dela, ok? Se é uma pessoa que já se dispõe a te perseguir, a te invejar, ela só vê defeito em você.
Então não adianta, você vai gastar energia. Segundo motivo, e eu aprendi isso aqui, ó, lá quando eu era outra Viviane ainda. Já era a rota de transformar nessa. Deus sabe me defender melhor do que eu mesmo. Ele me conhece. Ninguém me conhece mais do que Ele. Ninguém. Esses dias não, ano passado, agosto do ano passado, aconteceu uma situação que eu fiquei surpresa de ver que o meu marido, que na época era 20 anos, a gente fez 21 em outubro, 20 anos casado comigo, tinha uma visão de mim que não sou eu. E eu falei, Deus, não é o tempo de convivência que faz você conhecer a pessoa como ela é. Então, nem meu marido, que está comigo há 21 anos, embora conheça muito de mim, nem ele tem uma visão clara de quem eu sou. O único que me conhece perfeitamente é o meu Deus. E se Ele é o meu Deus, meu Senhor, meu Pai também, e é para me deixar a minha justificativa, gente, Ele me justifica melhor do que eu mesmo. Ele me justifica melhor. Olha que interessante. Houve um tempo aí que uma pessoa se revoltou e falou de mim para Deus e o mundo. E aí eu tô quieta. As notícias chegavam e eu quieta, e eu quieta, e eu quieta. E aí a pessoa deu uma pausa e eu quieta. E aí eu comecei a receber muitas notícias de pessoas que estavam não vindo para a igreja, porque quando visitava, essa pessoa abordava para falar. Eu falei, não, vou ter que ligar para ela. Eu liguei, falei, o que eu te fiz? Aí a pessoa começou a chorar, não, você nunca me fez nada. Ela tinha uma dor imaginária dela. Pediu perdão, voltou para a igreja, me ama de novo. Esses dias alguém me falou, olha, fulano não fala um A de você. Pense em alguém que não fala nada contra você. Gente, eu não fiz nada, eu só liguei, porque já era o extremo, e perguntei, o que eu te fiz? Me fala, porque eu não sei. Eu não justifiquei nada, eu não expliquei nada. Eu nem sabia do porquê que a pessoa estava assim. Papai foi lá, fez toda a obra. Na própria ligação, não, eu vejo muito Deus em vocês, eu vejo Deus na igreja. Não, não é isso não, foi outra coisa, foi eu mesmo e tal. Eram as demandas da pessoa. E, gente, se eu ficasse abatida, e se eu parasse de fazer a obra, ou se eu fosse na porta da pessoa para arrumar barraco, a pessoa estava nas demandas dela, pensa a briga que daria, o escândalo que causaria. Então, meu Pai me justifica melhor do que eu mesmo. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única forma de viver, é em rendição a Ele. A sua vida vai para outro nível. Você vai viver o sobrenatural quando você se render, porque é a única forma. E é aqui que você agrada a Deus. Lembra que nós falamos ontem sobre bênção, finalzinho de ontem? Quem lembra? Perguntei a vocês quem tinha desejo de receber uma bênção, necessidade de uma bênção. O tema de ontem era agradar a Deus. Descobrir o que agrada a Deus e fazer disso seu objetivo de vida. E qual foi? Qual foi? Deus, Ele faz tudo para quem tem esse objetivo, agradá-lo. E, gente, quando eu me rendo, eu agrado a Ele. Então, até as chaves, a geração de hoje quer muita chave, até a chave para abrir portas das bênçãos está aqui na rendição. Então, nada mais funciona. Todas as outras vias te levam a frustrações, decepções e autodestruição. A única porta que vai te dar vitória é a renúncia. É se entregar a Ele, é render-se a Ele. A Bíblia denomina rendição a Deus como culto racional, e outras traduções dizem de maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um impulso
tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. O que é racional? Você faz uma análise. Pera lá, gente. Quantos anos você tem? Você está aí há X anos, fazendo do seu jeito, temando na sua vontade, fazendo o que te falaram e correndo de se render a Deus. Olha para a sua vida, vê se você está plenamente feliz, está dando tudo certo. É uma questão de lógica. Pera lá. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o Criador, conhece todas as coisas. Eu não conheço o futuro, Ele conhece, sabe o que é melhor para mim. É uma questão de inteligência. Por que é que eu vou ficar temando com quem conhece? Tenta imaginar você numa viagem na época que não tem GPS. Não tem GPS. Você está indo pela primeira vez e tem alguém que está indo com você que já foi. E a pessoa fala, olha, não passa por aqui, porque por aqui tem um lugar assim perigoso, por aqui tem abordagens de meliantes, por aqui a estrada tá ruim, vai por aqui. Não, eu vou por aqui, que é mais rápido. Eu vou por aqui. Eu sei que por aqui vai. Você está temando com quem conhece o caminho. É inteligência ou burrice isso? Me diz. É burrice. Seja bem-vinda, Lene. Ela está dizendo palavra boa, primeira vez que entra aqui. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui. Vamos fazer 40 dias de live. Hoje é o 10º dia, então você tem 30 dias ainda para se alimentar um cadinho conosco. Tá bom? Amém, meu povo? Então, render-se não é um impulso, gente. Não é uma emoção, é uma questão de inteligência. Inteligência. Você vai parar e pensar, cara, do seu jeito, as outras portas que você está tentando só te levam à frustração, à decepção, à autodestruição. Aí tem uma porta aqui que vai fazer você ter sucesso em tudo. Qual é ela? Se render a Deus. Por que é que você vai ficar quebrando cabeça nas outras portas? Venha para Ele, diga sim ao plano dEle, diga sim à vontade e ao chamado dEle. Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando você decide viver uma vida inteiramente, vamos lembrar que Ele não quer 95%, tá? 100%. Inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada com tarefas. Com tarefas. Então vai vir coisas inconvenientes, né? Impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Ok? Significa que em geral você vai fazer o oposto do que sua carne deseja, do que você deseja. Render-se é isso. Quer ver uma prática que dá para você ter uma noção mais clara? É jejum. Jejum. Esses dias as mulheres estão num propósito por causa do evento que vem aí, né? O Oi Filha que eu falei para vocês. E aí eu tirei delas trigo e açúcar de novo. Falei, não, mas agora é rapidinho, 30 dias sem trigo e sem açúcar. E também vamos jejuar, tal. E aí, a gente tá com uma gama muito grande de novatos que chegou há pouco tempo. E aí, de um que veio de uma igreja disse, pastora, no privado, me explica melhor, porque a minha igreja proibia renúncias desse tipo específico de alimento. Eu falei, como assim proibia, gente? A outra me procurou, pastora, me explica sobre o jejum, que eu fui jejuar e passei muito mal, porque a minha igreja não ensinava a jejuar, eu não sei jejuar. E eu fui tentar, mas eu quero mais, eu cheguei na igreja e vi que vocês estão em outro nível, eu quero acompanhar, eu quero crescer, me ensina aqui como eu posso fazer, me ajuda. Porque, claro, ela foi baseada no meu, né, que eu falei, gente, o jejum de vocês vão me dar aqui o dia e horário, tem um teste ali dentro que elas ainda não sabem, elas já vão saber em breve, né? Foi um teste que eu fiz com elas. Falei, o meu jejum é de 20 horas por 30 dias, o meu. Vocês não precisam vir comigo. Mas talvez ela leu correndo, entendeu que o dela também era 20 horas. Foi jejuar pela primeira vez 20 horas e quase que ela viu Jesus.
E ela falou, não, minha igreja não ensinava sobre jejum. Na verdade, ninguém jejuava lá. E aí a gente vai entender o porquê que a igreja está tão fria, natural, materialista. Propósito, tá, Lene? Toda vez que a gente renuncia, exemplo, renunciei o trigo, não é um jejum, é um propósito. Renunciei refrigerante, né? Eu vou fazer 1 ano sem. É um propósito. Jejum é abstinência de comida mesmo, que tem dois módulos. Ou sem nada, sem comida e sem água, ou sem comida e bebendo líquido, tá bom? Então, tirou algum item, não é jejum, é um propósito. Por isso que sempre eu atrelo ela junto, né? Ó, vamos tirar o trigo, mas também vamos jejuar, porque só o tirar não é isso aí. Então, olha pra você ver o nível que nós estamos, gente. Você vai na contramão, tá entendendo? Então, você vai ser testado. E o jejum é esse teste, porque a sua carne quer comida. Você tá bem até que um cheiro vem. Meu Deus, você fica igual o pica-pau. Lembra do desenho do pica-pau? Que ele ia no cheirinho, na fumacinha, ele ia voando assim, flutuando, guiado pelo cheiro. A gente foi ontem dar um pulo no Jesus da Verão e tudo bem. Mas quando a gente voltou, meu Deus, gente, os cachorro quentes pareciam a melhor comida do universo. E eu fiquei falando pra mim, meu Deus, não é tão gostoso assim. Sabe? Os churros, parecia que as barraquinhas de churros faziam assim, ó, eu aqui, ó. Isso aí, a carne grita, esperneia. Hoje eu não passo mal mais, hoje a fome é bem menor, mas nos primeiros dias eu tinha que falar com ela, quieta aí, eu sei que é você se esperneando, com pirraça. A Sandra também estava lá em jejum, tudo cheirava. Nem sentia o cheiro do mal, só das comidas, né? Pois é, cheirava tudo. O Renato comprou uma pipoca pro Alisson, Jesus, parecia que ela tinha alguma coisa secreta, algum ingrediente secreto. Que pipoca cheirosa. Então, quando eu me rendo, significa que nem sempre eu vou fazer o que eu quero. Eu vou ter que aprender a dizer não para as minhas vontades. E o jejum é um ótimo exemplo disso, gente. O Renato falando que foi tenso, é a primeira vez, ele tá junto, meninas, esqueci de contar pra vocês que ele veio junto no jejum, não tirou o trigo e açúcar ainda não, um dia ele vai chegar a esse nível, mas ele tá no jejum e aí ele tá sofrendo, porque pra ele a fraqueza é janta, não almoço, né? Então ele tá sofrendo um cadinho. Então, meu povo, o render-se significa que você nem sempre vai fazer a sua vontade. Porque o render é exatamente isso. Eu abro mão. Eu me entrego. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Jesus já ensinou isso. É a sua vontade. Aleluia. Então, queridos, quando você viver a rendição, você vai experimentar muito isso. Muito isso. Adorar não é só cantar. Não é tocar. Adorar é você viver por inteiro. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, ou seja, tudo que há em você é para a glória dele, é para a adoração dele. Rosilene, você precisa começar a jejuar devagar e ir se desafiando. Não vai acontecer do nada você vir e querer jejuar. Falando nisso, eu ia postar nos stories, fiz até um print, mas esqueci, gente. Eu fui no médico... Que dia que eu fui no médico, gente? Anteontem, né? Falei com vocês que eu tava com a garganta inflamada. E aí, antes da consulta, eles vão medir, né? Aferir a pressão, né? Como no meu caso era garganta inflamada, ver a temperatura, blá, blá, blá. E aí, pela primeira vez em 6 anos, eu vi de novo a minha pressão 12/7. Sempre minha pressão foi 12. 12/11, 12/11. Desde a gravidez do Aleph vai fazer 5 anos, então tem os 9 meses da gestação, então há quase 6 anos. Pressão alta, alta, alta. Eu só via ela, o mais baixo dela era 14.
Eu lembro que a última vez que eu fui no médico, a menina mediu, ela falou, você tá se sentindo bem? Tá 14. Eu falei, não tô sentindo nada não, tranquilo. 15, 16, sentia nada. Tomava remédio? Nada? Também não. E depois de 6 anos, eu vi de novo a pressão regulada. E detalhe, eu tinha andado um pedação a pé, eu fui de Uber, não sabia explicar direito onde era o hospital. E aí eu andei, era uma ladeirinha, eu andei. Quando a menina foi medir, eu ia avisar ela. Ó, eu andei a pé, acabei de chegar tem pouco tempo, vai dar um pouquinho alta e tal, né? Que eu pensei, vai dar uns 18, ela quer me medicar agora. Ah, que ela mediu 12. Falei, gente, aí eu postei no grupo assim, falei, gente, o jejum cura. Minha irmã, a diabetes dela tava 400 e pouco, 500 e pouco, foi para 105, se eu não me engano. Porque a gente fez primeiro o jejum de 40 dias, deu a pausa aí pro final do ano e agora voltou pro jejum de 30. O jejum cura, gente. Mas você vai começar jejuando de vez? Um tempo tão longo? Não, devagarinho. Então você começa renunciando, eu vou até X horas. Lembrando que jejum só é válido a partir de 8 horas sem comer, tá, gente? Como que eu sei que é a partir de 8 horas? Pela medicina. Qualquer exame de sangue que você vai fazer que você está de jejum é 8 horas de jejum. Menos que isso, vai ter ainda açúcar no seu sangue. Ok? Então, 8 horas. Como é que eu faço? O tempo que você dorme também é contado, mas tem que ter algum sacrifício acordado. Então você pode, em vez de eu jantar 11 horas da noite, 9 horas da noite, eu vou jantar às 6 horas. Se eu fazer um propósito, começo a minha última refeição às 6 horas. Se você não dorme cedo, você dorme logo 6h30, não é muito legal, né? Mas você dorme no horário normal, você vai para a igreja, vai chegar no culto, você vai começar a ser testado aí. E vai até 9 da manhã, 8 da manhã, toma um café. Você começou, depois você vai aumentando. O nosso está sendo de 5 da tarde até às 13 da tarde do outro dia. Tá bom? Mas você vem devagar, você vai acrescentando. Ô, glória, hein? A Thaís falou que ele tá surtando. A Jéssica falou que ele deu uma tremida lá, né? Que o irmão dela entrou no propósito. Está sem trigo e sem açúcar. Que vai fazer bem, muito bem. Faz bem pra pele. A gente perde peso. Só cura, gente. Então bora lá, deixa eu correr. Deus não quer obediência parcial. Nós falamos muito disso ontem. Que ela tem que ser inteira, completa. E Ele não quer migalhas da sua vida, tá bom? Deus não quer migalhas, Ele quer o todo. Ou Ele é o seu Senhor num todo, ou nada. Ou você aprende a servir Ele dando tudo a Ele, ou nada. De nada, meu amor, a gente está aqui para servir. Então o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A adoração é fundamentada na verdade. Qual verdade? A verdade das Escrituras. Só isso, tá bom? Então eu quero amarrar aqui, o sacrifício vivo, você já entende que vai ter que ter um sacrifício seu, né? Você vai sacrificar. Porque, gente, onde é apresentado o sacrifício? No altar. E o altar é lugar de morte. Eu quero encerrar aqui esse ponto que eu falei com vocês que eu queria citar. O ponto do outro livro, vocês podem ler, tá? Lê o livro hoje, o capítulo de hoje, esse sobre adoração, tá top, maravilhoso. Tá mais extenso, aqui foi um resumo, mas eu quero só pincelar isso aqui do outro livro que eu falei para vocês que vocês não receberam, que foi o que eu ganhei de presente. O seu propósito, ele é geográfico. Então o lugar que você está importa, faz parte do propósito, tá bom? Então Deus criou lugares antes de criar pessoas. Portanto, o lugar onde você está é muito importante. Lembra, nós estamos amarrando aqui a coxa de retalho para encontrar o propósito. Você já entendeu o que você ama, faz parte do propósito. Seu talento natural, o que você odeia, o que te faz chorar, o que te entristece. Tá entendendo? Tá juntando as pecinhas aí? O lugar também entra aqui. O seu propósito, ele é geográfico. Então, Jesus sabia o que significava isso. Ele disse bem assim, ó, a importância da geografia, né? Ele disse bem assim, é necessário passar por Samaria. Precisava. Pra quê? Lá eu vou encontrar uma mulher, ele podia explicar, sedenta. E quando ela me conhecer, toda a cidade será ganha por causa dela. Ele precisava estar ali.
O propósito para ser cumprido de ganhar Samaria não daria certo se ele não passasse por ali. Por isso que ele diz, é necessário. Então, propósito, a geografia tem a ver com o seu propósito. E aí nós vamos ver, ó, Jonas foi instruído a ir para Nínive. Ele se rebelou, mas o propósito estava onde? Em Nínive. Ele queria ir para outro lugar. E o mundo inteiro hoje conhece a história da escola de Jonas, aonde? Dentro da baleia. Ninguém mais teve uma escola igual a dele, gente. Abraão foi instruído a deixar a casa do seu pai, nós já citamos, né? Para sair para uma nova terra. Ou seja, na casa do pai, o que Deus tem para ele não ia cumprir. Para Deus fazer o que Deus queria fazer com ele, ele precisava estar na geografia certa. Ruth deixou Moabe, você conhece a história? Se ela volta para casa dos pais, continua lá em Moabe, não viveria, não entraria na genealogia de Cristo. Não seria parente direto de Davi, mas ela vai viver isso aí porque ela viveu o propósito dentro da geografia, né? E aí nós temos diversos outros, por exemplo, como Esther, né, que foi criada por Mordecai, mas quando Deus estava pronto para abençoá-la, ele a levou para o palácio. Seja bem-vinda, Miriam. Miriam, cheguei agora atrasado, mas estou aqui. Seja bem-vinda. Então, propósito, ele é geográfico. O seu propósito também é geográfico. O local importa. O lugar importa, ok? Então, 500 discípulos de Jesus estavam ouvindo Jesus falar. Ele estava subindo ao céu, ficar em Jerusalém. 500. 120 apenas obedeceram. Os demais receberam? Não, apenas os que obedeceram. Então você tem que entender que o propósito é geográfico. Você não pode passar a vida toda trabalhando no emprego que você não gosta, lidando com o chefe que você não gosta e achando que vai viver o propósito com 2 horas semanais que você dá para Deus na igreja, gente. Ele é geográfico. Então entenda isso. Deus não irá abençoá-lo em qualquer lugar. Deus não irá abençoá-lo em qualquer lugar. Ele fará, entretanto, se você estiver disposto a ir a qualquer lugar para obedecê-lo. Olha que está alinhado um livro ao outro. E satisfazê-lo. Onde você está determina o que cresce em você. Vou repetir. Onde você está determina o que cresce em você. Ok? Então, exemplo. Ervas daninhas ou flores. Fortalezas ou fraquezas. Você já notou que quando você está na presença de certos amigos, você ri? Seu gracejo é diferente? E com outros você é mais sério? Você já percebeu que o assunto da conversa muitas das vezes muda dependendo das pessoas que estão ao seu redor? Você já percebeu isso? Então existem 2 chaves para provocar milagres na sua vida. Onde você está, primeiro, onde você está determina quem te vê, e muitas das vezes o seu propósito vai precisar de acesso de pessoas. Então, o lugar onde você está determina quem te vê, e aqueles que o veem determina o favor que vem para você. Ok? Então, para Deus cumprir a promessa em minha vida, Ele precisou me tirar de onde eu morava. Lá não ia cumprir. É geográfico. É geográfico. Agora, olha que interessante. Eu tinha 7 anos, mais ou menos, quando um dia eu acordei e contei pra minha mãe. Eu me lembro da cena, ela no fogão. E eu contei pra minha mãe bem assim: mãe, eu sonhei que quando eu casar, meu marido não vai vir daqui. Meu marido vem de outra cidade. É uma cidade, mãe, parece Vitória. 7 anos, o que é Vitória? E a minha mãe falou: sério, minha filha? Você vai casar? Não, você vai casar com uma assim, assada e tal. E eu nunca esqueci daquilo. E eu me lembro que com 14, fiz uma loucura que não dá pra contar pra vocês, porque eu também tenho EBD. Fiz uma loucura e vim pra Vitória sem conhecer nada, sem passagem de volta. Na minha visão, vim cumprir um ID. Cheguei aqui, aí eu lembro que a gente conseguiu abrigo numa casa, veio eu e mais uma moça. Uma loucura. Ali que Deus viu, eu posso confiar nela, ela é doida. Posso confiar. Precisando de uns doidos desse.
Vim pra cá, gente, com 14 anos, sem conhecer nada, sem passagem de volta, sem dinheiro pra comer. Diz eu que vim fazer a obra. E aí, graças a Deus, tinha uma irmã na igreja que tinha acabado de perder o marido. Ela estava muito sozinha. Então, quando souberam da nossa chegada, alguém informou. Nós ficamos, acabou o culto, acabou o terceiro culto, a gente parado sentada na calçada, sem saber para onde ir, não vou dormir aonde, vou fazer o quê? E aí, alguém conversou com a gente, perguntou alguma coisa, nós falamos, e aí falou, nós temos uma irmã que acabou de ficar viúva, ela tá muito sozinha, muito triste, vai fazer muito bem vocês ir pra lá. E nós fomos pra lá, e era um morro, na direção mesmo ali, onde fica o morro, onde fica aquela sede da Deus e Amor de Vitória. E aí um dia, na varandinha dela, lá em cima, de noite, eu olhando os morros, gente, olha que loucura, 14 anos, eu olhando os morros com as luzinhas tudo acesa, porque lá no interior não tinha isso, né? E eu olhando os morros, tudo aceso, e do nada, uma coisa muito do nada, veio no meu coração bem assim, qual dessas luzinhas está o meu marido, hein? Gente, vocês acreditam que ele estava no morro? Eu fiz a pergunta assim, muito do nada. Onde está, qual dessas luzinhas está o meu marido, o meu escolhido? E aí, quando eu fiz 16 anos, eu conheci ele. E ele morava no morro, e eu vim pra cá, pra Vitória, né, pra região de Vitória. Hoje não moro mais em Vitória, mas o propósito é geográfico. De alguma forma Deus dá um jeitinho de revelar como vai ser. Então eu sei que eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu estou na geografia certa, tá bom? Então ninguém recebe um favor a menos que seja visto. Por isso que o propósito é geográfico. Não teria como Deus fazer o que fez em José se ele continuasse em Canaã, gente. Ele precisava estar no Egito, entenda. E o modo de chegar lá, Jacó não tinha parceiro, não tinha amigo, não tinha como ele chegar lá e falar, vou deixar meu filho trabalhando aqui na sua casa. Não tinha a menor ideia. Então Deus permite tudo que permitiu, que você conhece a história, simplesmente para levar ele para a geografia certa. Tá bom? Então não reclame dos percalços da vida, que às vezes te leva para um lado, para o outro. Você nunca imaginou morar em tal lugar, viver tal coisa e estar vivendo. Tudo está cooperando para você viver o propósito, para que você esteja na geografia certa. Ok? Tudo bem até aí? Você vai aonde você é celebrado. Eu vou tirar um dia para falar sobre isso aqui. Tá bom? Você vai aonde você é celebrado. O propósito tem a ver com isso. Em vez de ir aonde você é tolerado. E a maioria da gente fica presa em lugar que você é só tolerado. Bom dia, Libiane. Bom dia, pastora Keila. Chegaram atrasada, mas chegaram. Glória a Deus. Então, procure saber onde Deus quer. Onde Deus te quer diariamente, semanalmente, a toda hora, porque o propósito é geográfico. Torne-se mais consciente de onde você está, onde trabalha e para quem trabalha. Em nome de Jesus, se atente a isso. Para de se acomodar, que o trabalho que abriu é esse, você está acomodado aí há 20 anos e sua vida não cresce, não vai para lugar nenhum, e você é infeliz, insatisfeito, cheio de doença, porque você não está feliz nesse trabalho. Então, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? É aqui mesmo. Procure saber isso. É dito que algumas pessoas simplesmente procuram, o livro está dizendo, pega o jornal, porque, como eu disse para vocês, ele não está mais no mercado. Eu não achei o ano que ele foi escrito, gente. Procuram um jornal e começam a telefonar, que é a época que ele está escrevendo, para procurar um emprego, sem perguntar ao Senhor, para quem eu fui enviado, Senhor? Lembra que eu já falei para vocês? Em vez de você orar pedindo ao Senhor, só pedindo, você falar, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? Como eu posso ser útil no seu reino hoje? O mesmo, você vai trabalhar, Senhor, para quem eu serei enviado? Quem é que precisa da minha presença? Alguém terá sucesso por sua causa. Você não pode dar o seu tempo, o seu dinheiro, que tempo é dinheiro, a sua energia, a sua vida para qualquer um, gente. Porque quando você trabalha para o outro, você está enriquecendo o outro, você já sabe disso. Então, enriqueça quem o Senhor tem um propósito que você vá.
porque ali Deus vai te honrar também. Quem é ele, Senhor? Ou quem é ela? A quem você foi mandado? Se pergunte isso. Quando você está com as pessoas certas, ouça isso e eu encerro. Quando você está com as pessoas certas, o seu melhor aparece e o seu pior morre. Vou repetir. Quando você está com as pessoas certas, o seu melhor aparece e o seu pior morre. Lembre-se, o seu sucesso está ligado a um lugar, porque é o lugar do seu propósito. Conseguimos dar os dois temas, gente. Deus é bom. Vamos orar? Ô glória, não falte a sua EBD, tá? Você que tem escolinha de manhã, vai à escola. Você que vai para o culto à noite, também não falte seu culto hoje. Vamos adorar o Senhor nesse dia. Bora orar agradecendo a Ele? Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada por cada pessoa que esteve aqui conosco. Obrigada por nos direcionar. Obrigado pelo teu favor. No nome de Jesus. Qual a frase que nós vamos usar lá hoje? Lembra que nós estamos no manifesto para a gente colocar em prática. Eu me rendo. Só isso. Eu me rendo. Tá bom? O que você vai colocar hoje na live salva é eu me rendo. Bora pro print, gente? Deixa eu me endireitar aqui. Ficar um pouquinho mais digna. Hoje eu suei. Tiraram? Isso aí. Lá na live salva, tá bom? Que aqui não fica salvo. Essa parte do texto, né? Não fica. Lá na gravação você vai colocar eu me rendo. Leia a leitura do livro de hoje, tá bom? Vamos despedir então. Que Deus abençoe. Espero vocês amanhã às 5h59 no nosso 11º dia dessa lives maravilhosas. Propósito, o sentido da vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Divulgue para mais alguém. Você que está chegando agora, você que está gostando. Compartilhe e fala, tá acontecendo uma live 5h59, tá sendo uma bênção para a gente alcançar mais pessoas para o reino, tá bom? Deus abençoe, gente. Até amanhã.